Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no mais um episódio do NS Tech Talks. Dessa vez a gente vai falar de TMS embarcador. A gente já gravou aqui um programa falando sobre TMS com foco em transportador. A gente vai inverter um pouco o jogo e também olhar o outro lado dessa moeda. A gente vai perceber que a gente ainda tem muita oportunidade no Brasil em digitalizar operações. Muitas vezes tem esse paradigma, né, de que tecnologia é caro, mas esquece dos ganhos que ela traz. Não só ganhos financeiros bem diretos, como também ganhos de controle, regulamentação, evitar multas, garantir jornada de trabalho. A gente vai explorar um pouco isso aqui dentro. Tem também um mercado em crescimento, né, no mundo e no Brasil, em termos de contratações e soluções, e também cada vez mais empresas, não só dos segmentos que a gente mais conhece de tecnologia, como e-commerce e tecnologia bancária e afins, mas também todas as empresas perceberam que a tecnologia pode trazer e traz ganhos muito diretos para a operação. Não é um sistema fácil de ser implementado, existem decisões que têm que ser tomadas pelos gestores. A gente vai explorar isso aqui dentro com os nossos convidados de hoje. Queria apresentá-los. Então, primeiro, Doriedson Fernandes, gerente estacional de logística da Dexco. Para quem não conhece, né, as marcas Deca, Dudatex, Hidratec e Hydra. Acho que toda casa tem um Dexco dentro, né? Bem-vindo, Doriedson. Eu que agradeço aí. Muito bom. E César Bortolini, fundador e CEO da Multisoftware e também diretor executivo para embarcadores da NSTech. Bem-vindo, César. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite, Paulo, Doriedson também. Meu conhecido de longa data aqui. Vai ser um prazer estar participando com vocês e, obviamente, com a presença feminina aqui da Lara. E jovem, né? Longa data, que não é o caso da Lara. A Lara está com a gente trazendo dados. Então, começar, Lara, como é que é o mercado de TMS no mundo? Certo. Segundo a Grand View Research, o tamanho do mercado global de TMS foi avaliado em mais de 13 bilhões de dólares em 2023, com expectativa de crescimento de mais de 17% até 2030. É muito crescimento, né? Então, algo que já é grande vai crescer. A gente percebe, acho que depois a gente vai falar um pouco disso também, como é que as empresas estão. Doris, você já vem trabalhando com isso faz tempo. E é um sistema complexo, o TMS, né? Tem muitas soluções para serem implementadas, muita integração. Como é que é isso? Como é que começa? Como é que você escolhe a prioridade? É uma jornada mesmo? Bom, primeiramente eu acho que o negócio, né? Você tem que olhar para o teu negócio. Dentro dessa jornada, nós vamos falar um pouquinho de onde eu passei aí, mas dependendo do nosso negócio, é o melhor TMS para o teu processo. Então, assim, eu não digo que tem um pronto no mercado. Ah, não, esse aqui vale para todo mundo. Não acredito muito nisso, mas eu acredito na oportunidade de você buscar aquilo que você precisa de forma específica. E essa jornada ela é super pesada, ela é muito customizada e tem chance de você extrair o máximo dele ou você se complicar completamente na sua operação. Eu acho que esse é o ponto. E essas decisões de escolha no mercado, muitas opções, mas nós temos opções muito específicas para o nosso negócio. Que é interessante, né? E pensando, César, em tecnologia, mais de 15 anos aí no mercado, pensando em tecnologia para a logística que você está, né? A gente tem sempre uma percepção, e até alguns estudos que a gente fez antes para se preparar aqui, que tecnologia é vista como muito cara. Ainda é percepção do mercado, quando você vai buscar, né, empresas diferentes para ofertar, tem um susto de falar, não, essa tecnologia é para mim, que é muito cara? Ou já está mudando um pouco perceber da importância de tecnologia na empresa? A gente teve fases, né? Eu acho que a gente passou por N fases aqui nesse processo de evolução, principalmente na logística, né? A gente olhando outros segmentos, talvez esteja um pouco mais avançado em alguns casos e menos avançado em outros, né? Mas na logística, eu entendo que hoje está muito claro a importância de tecnologia e principalmente de automação, né? Digitalização e o uso de dados de forma eficiente. Então, não tenho essa percepção atualmente de que a tecnologia ela é vista na logística como um custo, tá? E sim como um diferencial. Tá? Eu acho que a gente tem muita oportunidade ainda de avançar com tecnologia dentro das indústrias, né? Da logística, e que isso pode gerar e já está gerando muito valor, né, para toda a cadeia. Né? A gente sabe aqui, a gente fala aqui na NSTech muitas vezes dos números, né? Números de viagens de caminhão vazio, né? Números de acidentes, né, que acontecem nas rodovias, e a gente pode evitar isso, obviamente, otimizando processos logísticos e gerando muito valor para a indústria, para o varejo, né, para quem consome da logística aqui no Brasil. E a gente já vem fazendo isso com bastante eficiência, né, a passos largos, e eu acho que a gente está num momento de virada de chave aqui,
utilizando dados, utilizando predição, utilizando inteligência artificial para ajudar a gente a otimizar ainda mais e chegar num nível de excelência muito grande, né? Eu costumo sempre brincar aqui e usar uma referência com a Fórmula 1, né? A gente cansa de assistir lá as corridas e a gente acredita que não vai mais mudar lá o tempo, né, de pit stop lá do tempo de parada. Mas eles sempre nos surpreendem otimizando ainda mais. Olhando para quê? Olhando para detalhes, né? Olhando para o detalhe do detalhe do detalhe, que é ali que tem a diferença e a gente pode extrair valor disso. E na minha concepção aqui, eu entendo que, olhando tecnologia para logística, a gente está ainda com bastante margem de otimização. A gente tem muito a percorrer ainda, a gente tem muita oportunidade, a gente consegue entregar muito valor ainda para toda a indústria. Acho que tem um ponto interessante aqui, que tem a questão da expectativa, né? Quando você fala um TMS embarcador, a expectativa vai lá para cima, né? Uma empresa que trabalha 100% talvez no papel ou num Excel ou não tem um sistema, ele fala, não, ok, vou colocar e vai funcionar e nós vamos sair do outro lado e vai ser até café, né, no caminhão, né? E gera aquela expectativa altíssima. E quando você se depara logo com o início disso, ele não é assim que funciona, né? Você tem aquela jornada, né, que nós comentamos ali no início, que ela é dura, né? E a resiliência para você chegar na onde você precisa, que é um ponto... Ela supera quando você fala, mas qual o valor que vai me trazer, quanto eu vou gastar por isso, aonde eu vou chegar com isso, como eu vou chegar com isso. Tudo isso todo mundo tem na ponta da língua, né? Os números, planilhas, PPT, apresentação, todo mundo tem. Mas a hora que o time ou a empresa começa a olhar isso e fala, pô, mas não era tudo isso. Calma, será tudo isso? Eu acho que esse tempo entre a decisão e o futuro, essa jornada que a gente tem que tomar cuidado com essa expectativa. Não, super interessante, porque ao mesmo tempo, né, acho que tem cada vez mais informação sobre isso, e aí, do seu lado, né, como um cara que defende a digitalização, certamente você recebe muita pressão dos seus chefes, do seu time. E o seu lado é o mercado, né, que você vai vender, o cara quer a NASA em 5 segundos. Como que trata essa ansiedade quando você está no processo de venda, por exemplo? Sim. Eu concordo muito com o que o Dr. Edson falou. Muito, muito mesmo. Porque existe uma construção. A gente não vai chegar na excelência se a gente não construir uma base sólida, né? Então, para construir essa base tem que ter muito mão na massa mesmo. E inteligência, estratégia para construir corretamente, tá? A gente tem experiência de um mesmo TMS embarcador em cases diferentes com resultados totalmente diferentes. Por quê? Né? Porque muitas vezes a gente vai para uma implantação e se quer customizar o sistema para a operação e não ao contrário, né? Então você carrega as ineficiências do sistema para dentro, da operação para dentro do sistema. Exato, você está automatizando o problema. Automatizando o problema. Né? Então acho que isso é um pouco do que o Dr. Edson está falando aqui, e obviamente que o resultado ele não vai ser tão rápido assim, né? Então ele tem que ter uma construção sólida, ele tem que ter mão na massa, ele tem que a gente tem que se envolver com todo o processo. Acho que esse é o grande diferencial, né? Tem que ter envolvimento da liderança na implantação. Não adianta acreditar que a gente vai lá fazer uma implantação, né, e que tudo vai acontecer da melhor forma se a gente não olhar para os nossos processos, se a gente não qualificar as pessoas que estão ali para poder suportar um novo movimento, uma nova operação com o sistema TMS embarcado. A gente até levantou, né, Lara, alguns desafios de implementar, né, e usar o TMS com tudo que ele tem para oferecer. Segundo o TechTarget, né, que é um canal de tecnologia, eles levantaram como 3 principais, né, o alto custo de implementação, as potenciais falhas nessa implementação, né, justamente isso que vocês estão abordando, e a escolha da plataforma errada, da tecnologia errada. Que também foi o que você trouxe no começo, né? Então acho que e é interessante que a maioria é externa à própria solução, né? Talvez o preço uma questão de discussão. Agora o Sérgio trouxe um ponto interessante, que é a questão da equipe, né? E não só a equipe talvez envolvida diretamente, como você trouxe a questão dos boards, diretorias e afim. Como é que você traz
esses grupos para o jogo? Talvez sejam discursos diferentes, mas certamente o CFO vai adorar um TMS implementado pela visibilidade e potencial de ganho. Mas como é que você traz chefe, board, equipe, parceiros, né? Áreas parceiras? Aí tem, acho que, e de novo, acho que é a história, né? A gente tem que contar a história. Dentro dessa história, até brinquei, né, Paulo? A gente conversou um pouco sobre a minha história dentro da logística. Ela começou com cola, né? Na Henkel, depois eu fui pro alimento, né, que estava dentro da caixa. Depois do alimento, eu passei em transportadora, fui pro higiene, né, o material de detergente, etc. Aí agora pro vaso sanitário, torneiras, enfim. Então eu meio que fiz a cadeia, não do produto, mas uma cadeia de negócio. E quando eu olho para dentro disso, eu tenho... Primeiro que a gente teve várias versões de TMS, estamos falando de 20 anos, né? Um pouco de uma história longa disso. E dentro desses 20 anos, primeiro que os profissionais mudaram, ou eles envelheceram e está chegando uma geração nova, né? Os sistemas evoluíram, né? Hoje nós temos ferramentas... Antes a gente estava preocupado em saber aonde estava o veículo, né? Só onde ele está. Né? Hoje você já quer saber em que esquina e em quanto tempo ele vai demorar para chegar no ponto de destino. Então, é uma evolução muito grande. E quando a gente coloca tudo isso dentro de um cesto e balança, a gente sai, olha para o time, né? Fala, e agora? O que eu faço com todo esse povo que está aqui dentro, né? Então, e dentro do time você vai ter aquelas pessoas que são super favoráveis ao Excel e elas foram treinadas para isso, né? Elas foram a vida inteira... É verdade. Fomos todos nós, né? Há 20 anos atrás, se você falasse em Excel, você não tinha o Excel. Né? Então, aí era o papel. Né? O diferencial era o Excel, quase, né? Exatamente, o diferencial era Excel. Hoje, você olha, o Excel ainda né? Acho que mais de 50% das empresas ainda estão no Excel e não tem um TMS. Nós temos esse dado aqui, deixa eu já aproveitar e falar. Truco. Mais de 20% das empresas do setor logístico não usam nenhuma solução de TMS e mais de 40% dos embarcadores preferem as planilhas de Excel para contratação de frete. Imagina. Quase acertei. 50%, 50% com 40% no Excel. Aí quando você olha no Excel, é simples assim. Aí tudo bem, você tem profissionais de Excel nível júnior que faz o básico ou aqueles que fazem o hard, né? E hoje, quando você pega um profissional que mexe com Excel, e algumas experiências recentes, que um relatório diário, você demora 1h30 para ele produzir todo esse relatório em Excel. Aí você fala, gente, peraí, alguma coisa está super errada, né? Então, e quando você olha para um TMS, você coloca um TMS onde as informações já estão lá dentro, e você extrai isso de forma online... imediata, né? Você gera duas condições. Uma baita frustração no cara que usava... Fazia o relatório. Porque ele falou assim, e agora? O que vai acontecer comigo? Verdade. Essa geração passa por isso. Infelizmente, passa por isso. E tem a outra geração que fala, puxa, vou trabalhar menos. E o gestor? O gestor fica, legal, eu tenho que motivar esse cara que ainda falou que agora vai perder o emprego. Esse outro que tá falando que vai ficar ocioso, eu preciso dar trabalho para ele agora, para ele entregar o melhor e fazer a gestão desse processo. Então, num processo de implantação de sistema, infelizmente tem aqueles que não conseguem se adaptar e vão sair, ou você vai substituir. E tem outros que vão mostrar uma versão super premium dele, que você vai falar assim, uau, eu não sabia que esse cara... Podia entregar tanto, né? Entregar tudo isso. Então, eu acho que cabe hoje o gestor, eu acho que o nosso papel, o meu papel dentro das empresas, é exatamente capturar esses movimentos dos profissionais frente à tecnologia. Eu tenho um filho de 23 anos que se formou em tecnologia, né? Em TI. Então, assim... Então você é o velho em casa. Pois é. Eu olho dentro da empresa e tô olhando meu filho estudando e eu vejo aqui, eu falo, meu Deus, e agora meu filho... E a cabeça dele, eu falo, meu Deus, meu filho dentro da empresa trabalhando comigo. Eu falo, nossa, mudança. Como é que eu levo, né? Como é que eu faço o meu filho entrar no meu mundo? Não é que ele vai entrar no meu mundo, não é esse o objetivo. Mas isso me provoca quando eu estar com 40, 50, 70 pessoas dentro da área, eu olhar e falar, eu vou ter todos os tipos de pessoa aqui dentro. É verdade. Eu vi um case recentemente de um cliente da Multi, da ramo alimentício, o César também estava junto, bem interessante, que ele, com a mudança da implementação, entre aspas, sobrou gente. E ele capacitou para virar uma área de customer, né? Bem interessante o modelo, né? A gente gera bastante oportunidades assim, né? Ouvindo o Dr. Edson falar,
Eu acho que o desafio do gestor é justamente otimizar os recursos que a gente tem, né? Então, otimizar apoiando aquele cara que tem uma certa resistência ou dificuldade e apoiar também maximizando as potências que a gente tem com outros perfis que podem gerar mais valor analisando dados, né? Do que gerando dados, né? Bom Quando a ponto. gente fala que o Excel ainda é muito utilizado, eu concordo, né? E normalmente ele é utilizado complementar a uma solução, né? É muito difícil ainda a gente entrar em um embarcador, por exemplo, e ele não ter realmente nada, né? Ele tem algum sistema, né? Tem um RP, Um talvez RP não que mais apoia, atual, mas tem um dado sendo gerado, que né? apoia no TMS também, né? Um RP, mas ele realmente ele usa o Excel como um complemento. E no Excel, o Excel aceita tudo, né? Então fica fácil, né? E, então a flexibilidade que o Excel gera, o TMS não vai ter, né? Por quê? Porque vão ser seguidos processos, né? Que vão gerar o melhor resultado para a companhia. Então é um pouco disso, né? Mas quando a gente vem pro aproveitamento de recurso, né? Que é o ponto aqui que a gente está falando, eu sempre entendo que a oportunidade de automatizar, a gente tem um TMS end-to-end, então que cobre desde o início até o último momento lá da operação, né? A oportunidade que a gente tem de automatizar isso, e isso a tecnologia por si só ela já faz, né? Ela gera uma vantagem, né, operacional. Por outro lado, ela libera as pessoas para fazer tarefas mais específicas e de mais entrega de valor, né? Então, acho que a gente pode muito bem e aproveitar melhor essas pessoas, né, em outras áreas, como no case que a gente viu no passado aqui, e a gente, como implantação de TMS também, como empresa que apoia na implantação, a gente consegue também ajudar nesse direcionamento, né? Porque a ferramenta, ela traz uma evolução não só operacional, mas também uma evolução de acompanhamento da legislação, de processos que tem no mercado novos, né? Afinal, a gente tem uma ferramenta que possui uma evolução de tecnologia, né? Uma evolução de processo, que a gente vai estar constantemente atualizando, né? E possibilitando cada vez mais melhorar todo esse fluxo operacional, né? Você comentou de 1 hora, 2 horas para gerar algo em Excel, né? Eu já penso o seguinte, eu não preciso nem mostrar um relatório para ti, eu já vou mostrar o resultado desse relatório, né? Vou te mostrar um BI, vou te mostrar as exceções, né? O que tem que ser tratado. Algo que eu tenho que apontar para você analisar realmente, porque de 1000 linhas você vai olhar 3 ou 4 que são as que você precisa fazer alguma ação naquele momento. E o Excel ele não vai deixar de existir tão rapidamente, né? Não podemos aqui também achar que vai resolver, né? Estralar e resolver aqui o gênio da lâmpada, né? Mas eu acho que a questão das integrações, né? Quando a gente tem um TMS que ele está super integrado, facilita, vai diminuir você utilizar o Excel. Mas no final, eu acho que essa questão do Excel, para você dar talvez o duplo clique em alguma operação específica, ela vai ser... Ajuda muito, né? Não vamos perder isso, né? Mas o problema é você desmamar o pessoal disso, né? Porque o pessoal gosta de entrar lá no sistema, no RP, tirar aquele relatório, colocar para rodar um job 2 horas da manhã, para rodar com 1 trilhão de linha que trava o Excel e que ele joga para ele pegar 10% do que ele precisa. Mas como você falou muito bem dito, a gente foi treinado para isso, né? Fui treinado. Aí, de repente tem que mudar, né? Agora tem um ponto interessante aqui, até pensando que a gente discutiu no TMS transportador. A gente tá falando aqui da porta para dentro, né? Perfeito. O time, a implementação. Vocês, como embarcador, vocês influenciam o mercado, porque vocês contratam diferentes transportadores. Perfeito. E como é que é essa relação quando você entra com o TMS? Você já teve essa experiência em outras empresas. Você também espana alguns? O pessoal topa? Como é que o transportador vê? Porque a gente defendeu no TMS transportador você precisa ter porque você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais controle, sua margem vai melhorar. Agora, e o embarcador impondo? Como é que é essa relação? Boa. Acho que nas últimas 2 empresas eu tive a oportunidade dos 2 lados, né? Os meus últimos 3 como TMS embarcador e antes disso TMS transportador, né? Então eu tive dos 2 lados em 6 anos. Exatamente 3 e 3 anos. Quando você coloca e traz os transportadores... Migão, agora nós precisamos ter uma API aqui e você precisa conectar conosco. Gera uma lista de dificuldade.
A primeira conversa é uma lista de dificuldade. Por isso, por aquilo, enfim. Vai ficar mais caro o meu frete. Vai ficar mais caro, eu preciso de mais gente. Agora eu preciso colocar uma pessoa aqui dedicada para ficar colocando. E você fala, cara, não, pera, calma. Nós estamos fazendo isso para ajudar. Você já tem o seu sistema, a gente só quer conectar. A gente tem todas as pessoas capacitadas para fazer a integração disso. E qual que é a dificuldade? Então, a gente tem todas, né? Tem uns que infelizmente dizem, não, eu não quero dividir meus dados com vocês, eu não vou distribuir e tá tudo certo. Hoje, no histórico recente, a gente teve transportadores que nós tivemos que tirar, porque ele falou assim, eu não vou fazer uma API com informação de entrega, de data de entrega para você. Caramba. Eu vou todo dia te mandar o Excelzinho com todas as datas e você importa para o teu sistema. Você fala assim, poxa... Tá perdendo o negócio, né? Perdendo o cliente. Como que pode? Aí você vai olhar, aí tem transportadoras de 15, 20 anos, de novo, foi doutrinada dessa forma. E tá tudo certo. Pode ser que ela trabalhe num segmento que permite isso. Mas hoje em dia, cada vez menos, né? E principalmente transportadoras que são um pouco mais antigas, você vê que antiga não de tempo, mas dentro da empresa. Modelo de gestão. Dentro da empresa, a relação com a empresa. Se eu tenho uma transportadora que atua dentro da nossa empresa há 20 anos, ela é a mais difícil. porque ela fala assim, pô, mas eu tô há 20 anos fazendo dessa forma com vocês e sempre deu certo. Entendi que sempre deu certo, mas daqui para frente a gente precisa para dar mais certo ainda, para a gente avançar mais ainda, né? E eu tô num segmento agora, né, que é um segmento que ele não é velocidade, ele é precisão. É verdade. Então eu mudo. Há 4 anos atrás eu estava num segmento que eu precisava de agilidade. Era tudo para ontem. Então você tem que virar a chavinha como gestor, como tecnologia, como orientação, como transportador. E quando você faz isso, então tem transportadores que estão acostumados com a agilidade, mas não querem a precisão, não querem a qualidade. A precisão dá mais trabalho. Verdade. Então, nesse momento, sim, as transportadoras, infelizmente, vão saindo. Algumas saem, e nós tivemos essa experiência, não dá para mim. Ok, não dá para você, obrigado. Sai, passa 4 meses e fala assim, não, olha, eu me adequei. Posso entrar? Estou adequado agora para trabalhar com vocês. Posso voltar? Não tem problema nenhum. Porque eu acho que essa é a influência que a gente precisa no mercado. No mercado, interessante. E você vê agora, pensando uma coisa que sempre falam, né? Principalmente quem está dentro de logística, é a área de TI. Uhum. Ajuda ou atrapalha numa situação dessa, César, de implementação? Olha, eu tenho tido muito boas experiências. Eu considero que ajuda, né? Ajuda, obviamente que a TI como um todo, ela tem muitas preocupações, né? Porque hoje a gente está num mundo muito conectado, então segurança da informação é algo fundamental, né? E isso acaba engessando algumas coisas, né? Mas é necessário para o processo. Então, eu entendo que a TI estando envolvida facilita, tá? Facilita porque ajuda a destravar muitas coisas que dependem de integração, por exemplo, conexão com outros sistemas internos. Então, na implantação de um TMS, a gente vai demandar, né, de integrações, vai demandar de processos que vão precisar ter o envolvimento da área de tecnologia, né? E hoje, né, como o Doredson falou, a gente tem que estar muito conectado, né? Então, as transportadoras, todos os stakeholders, né, do processo lá da indústria, eles têm que estar conectados. Hoje, as informações, elas transitam muito mais facilmente, né? A gente tem tecnologia que suporta isso de forma mais rápida, segura, fácil, né? Verdade. E a gente está cada vez mais conectado com tecnologias emergentes para possibilitar que essas dificuldades de integração e que essa visibilidade compartilhada aconteça, né? Imagina um mundo, né, onde a gente tem a visibilidade 100% compartilhada, né, e que a gente possa fazer a sinergia entre as operações, que a gente possa conectar operações que hoje são desconectadas e ter uma visibilidade única, né? Seria fantástico, né? E a gente vem trabalhando, obviamente, para chegar mais próximo a isso. Você trouxe desculpa, só para não perder, você trouxe um ponto, 2 que eu só lembrei, que é primeiro que eu acho que as tecnologias também estão menos invasivas, né? Você consegue se integrar sem precisar mergulhar no sistema do outro, acho que isso é um ponto bastante importante. E outra, essa questão que você citou bem no comecinho de automação, a gente pensa automação, pensa esteira, é automação de processo, né? E no fim tem um ganho compartilhado com isso, mas fale, se eu complementar. Não, e sobre TI é interessante porque nós falamos bastante do profissional da logística, né? Como nós estamos, como os profissionais estão se desempenhando, evoluindo. Isso passa pelo profissional da TI também, né? Aonde eu quero chegar com isso? Hoje, se você pega um TI tradicional,
aquele cara raiz também, ele vai ter dificuldade para entender o processo. E aí, quando você conecta, você vem com qualquer sistema que seja, com uma TI, que tá com aquele modelo mental um pouco... E aí fala, não, eu preciso do negócio do meu lado. O negócio tem que estar do meu lado para que o negócio oriente. Quando você faz isso, você coloca mais uma ponte ou mais um degrau no seu processo. Um telefone sem fio ali, mais né? Um. Aumenta um. Porque daí você tem que colocar um negócio para ficar traduzindo para a TI traduzindo para o negócio para conseguir chegar e ter uma linguagem com uma startup, com uma empresa que tá assim para você, né? Ela pergunta e eu já tem a resposta. E aí você tá com um profissional TI talvez não tão alinhado. Então, hoje, aonde eu vi nessas várias implantações, né? A gente acabou de sair de uma implantação de um SAP S/4HANA, né? Em julho, com implantação de EWM em todas as operações, mais o TMS embarcador, enfim, foi tudo numa onda só. E quando você olha para a TI, você fala, pô, aonde que está o ganho? Onde eu vejo o ganho? E eu acho que isso daqui para frente tem que ser mais. Profissionais de TI que conhecem do teu mundo, que tem que conhecer o seu negócio, mais profissionais que estejam mais conectados com o negócio, que entenda do negócio. Então, aonde nós tivemos alguns ganhos? Quando aproximaram profissionais que conheciam um pouco de TMS dentro da TI, ou um profissional que conhecia de um EWM dentro da TI, negócio flui. Voaram. Então, eu acho que é isso, a TI precisa cada vez mais pensar um pouco nesse caminho aí também para ajudar o negócio. A gente está convergindo para o final já, queria pedir 2 dicas aqui, começar com o César. César, você falou bem dito o exemplo da Fórmula 1, que está no mato baixíssimo, né? Caçando microsegundos ali, talvez a gente esteja mais no mato alto ali, né? Por que os embarcadores têm que implementar um TMS se eles ainda não começaram essa jornada? Principalmente porque a gente vê que os processos dentro de um TMS, eles facilitam a gestão da operação, tá? Então, o primeiro passo é esse, tá? Que é o mato alto, né? O beabá, o básico, né? E o segundo passo é justamente estar conectado com as tecnologias emergentes, tá? Eu acho que, assim, quem não tiver hoje um TMS que possibilite estar conectado, vai ficar muito para trás, tá? Porque a visibilidade, a transparência, a personalização da logística para os nossos clientes, para o cliente da indústria, para o cliente do varejo, para quem consome a logística, ela é inerente do negócio. Cada vez mais a gente tem que estar mais próximo do nosso cliente final e entregando de forma customizada, como o Doretson falou, uma experiência diferente. Então, se fosse dar 2 dicas... E precisa, né? Que ele colocou também, né? Precisa. Cada vez mais preciso para cada realidade. Né? Eu até complementaria, né? O Doretson falou das operações que ele passou e ele falou que em algumas operações a agilidade é mais importante que a precisão. Eu diria até que hoje, independente da operação, já está se exigindo... Agilidade e precisão, né? Agilidade. É verdade. Aí fazer na raça é mais difícil. Dori, você já passou por várias implementações, convencendo os seus times, os seus superiores, às vezes um board. Como é que você dá a dica para o cara que quer bancar essa batalha dentro da empresa? Sim, eu acho que o primeiro ponto é deixar claro que os processos ele não podem estar na cabeça das pessoas. Porque quando você entra numa empresa e você olha e fala assim, pô, tá tudo na cabeça de todo mundo. E como que eu vou sair desse jeito? Aí esse aqui... Se sai, o que eu faço com esse processo? Então, acho que o primeiro ponto é deixar claro a necessidade de você, independente das pessoas, estar com a empresa estável. Porque se você tem um Excel, o Excel, quando aquele funcionário sai que tem as macro é dele... É verdade. Você já se perdeu. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Mostrar a tranquilidade que você está recebendo na empresa. Ponto 2 é o quanto de agilidade você vai ganhar nessa informação, que é o que a gente falou agora aqui. Pô, legal, eu preciso de agilidade e qualidade na informação. Quando você coloca isso, você tem que levar isso para o quanto isso vai aumentar de vendas. Porque se você só querer mostrar a sua caixinha, o que a logística vai fazer, ele vai fazer, não, isso vai dar despesa para a empresa. Eu vou precisar de mais gente. Não, isso vai dar trabalho, eu vou ter que contratar uma TI, ter que contratar... É tanto contratar que você afasta. Então, olha, se nós entregarmos um nível de serviço X% melhor, com uma tecnologia, com um processo mais saudável e que vai ser por um longo tempo, e isso vai só melhorar, isso vai crescer 10%, 20%, 30%. E trazer a área comercial, que é o que eu sempre faço, traz a área comercial. Mostra o que vai trazer para o comercial. Porque quem é o melhor para vender?
É o comercial. Então, Pra fora e pra dentro, né? Pra fora e pra dentro. Então, quando ele entende o que você está oferecendo como operações e ele vê isso, o valor no processo, fechou. De tratar bem o cliente, de ser preciso, de acertar, de customizar. Hoje em dia, você fala assim, pô, como é bom um cliente ligar e falar assim, meu, onde está a minha mercadoria? Não, ela tá aqui. Fica tranquilo, amanhã, cedo, 8 horas, ela tá aí. Você tem a resposta na hora. É básico, gente. É básico. Pra gente que viveu com telefonemas, né? Pra achar a carga. E quando você liga pra alguma empresa e pra algum fornecedor teu e você fala, quando vai chegar? Ele fala assim, peraí que eu vou verificar com fulano se... Acabou. Perdeu. Acabou a conversa. Perdeu. Então, eu acho que é você vender pro comercial para chegar nesse nível de serviço. Eu acho que facilita muito. Mas sim, a resistência ela é muito grande. Porque normalmente nas indústrias, aonde está a prioridade, está nos seus produtos, está na fabricação, está na indústria. Quando você chega lá para vender a parte de operações, o de bastidor ali, a cozinha, né? Mas legal essa ideia de envolver tecnologia, como bem colocado pelo César, e o comercial, que vai ter um ganho direto, né, nesse atendimento. Muito legal. Bom, tempo voou, queria agradecer demais Dori Edson, César pela participação, Lara de novo pelas informações. Obrigada. E em breve voltamos para mais um NS Tech Talks. Muito obrigado.